Ok, vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para ministrar uma palestra pública. Nós do Centro Espírita Chico Xavier Learning Center de Portland. Como todos sabem, todas as quartas-feiras nós fazemos uma palestra a respeito estudando o capítulo, estudando Emmanuel, né? Estudando o livro Fonte Viva. Cada semana nós fazemos a leitura e comentários de um capítulo diferente. Hoje nós vamos fazer a leitura e a discussão sobre o capítulo 48, que chama Diante do Senhor. E antes de começar a leitura e começar nossos estudos, eu gostaria de convidar a todos para respirar bem fundo, inspirar e expirar bem fundo, fechar os olhos. Eu vou fazer uma prece inicial para abrir os nossos trabalhos. Então, gostaria de agradecer a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui presentes conosco hoje. Agradecendo, acima de tudo, ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecendo por todos os nossos guias espirituais que nos acompanham em todas as nossas reuniões. Agradecendo por poder estar junto, não fisicamente, mas espiritualmente, todos juntos como uma corrente. Mesmo com tudo que está acontecendo, nós estamos aqui aproveitando, acredito que ainda mais para olhar para dentro de nós e estudarmos. E esse capítulo de hoje fala muito sobre isso. Eu peço a que nossos mentores espirituais nos abram os nossos olhos e a nossa mente para que a gente consiga absorver e compreender as palavras que serão faladas. E gostaria de agradecer a organização do Centro Espírita Chico Xavier, através da Ana, através da Dona Lúcia, que nos ajudam, nos auxiliam e mantém essa corrente do bem, essa corrente de aprendizado e de ensinamento viva, e que a gente possa sempre, cada vez mais, aumentar a nossa abrangência, que a gente consiga tocar mais pessoas e tocar mais corações, e que a gente possa despertar a boa nova em cada vez mais pessoas da nossa comunidade, dos nossos amigos, da nossa família. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Eu vou começar a palestra. Nós temos 30 minutos, né? Então a palestra vai até às 8. Um pouquinho antes das 8 eu vou encerrar e vou fazer um passe virtual. Então essa é a nossa programação da noite. E eu vou começar lendo o texto do capítulo 48, que chama-se Diante do Senhor. A linguagem do Cristo, então começa, na verdade, com um trecho do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isto ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais
cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo. Todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Neste campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio dos resíduos da terra, para receber em espírito e verdade a palavra divina. Esse foi um texto que mexeu muito comigo, desde o princípio. Eu começo aqui com a palavra de Jesus, né, que João escreveu no Evangelho, no capítulo 8, versículo 43. E é um texto que realmente me tocou. E quando eu reli o Evangelho de João, eu reli o capítulo 8 inteiro como preparação para essa palestra, né? É um capítulo que toca muito, né? A gente vê o nosso governador planetário reencarnando, né, na Terra conosco, e a gente percebe as pessoas não acreditando nele, né? Então a gente, ele nesse capítulo, no capítulo 8 do Evangelho, Jesus acabou de voltar do Monte das Oliveiras e ele está conversando, palestrando com os fariseus, né? E eles estão ali na sua grande maioria, tentando ir contra Jesus, desmascarar, entre aspas, Jesus, nesse capítulo. Então, isso, e quando a gente fala, né, quando Jesus, no versículo 43, fala isso, acho que ele explica bem sobre isso, né? Ele está tentando falar das coisas espirituais e as pessoas estão fazendo correlações com as coisas materiais. Então aqui tem esse dilema, né, do Jesus falando sobre a vida eterna e as pessoas pensando e querendo projetar sobre suas óticas, sobre sua vista, as coisas materiais, né? Então, indo um pouquinho para o contexto histórico dessa frase, né, dessa passagem de Jesus, ele, como eu já falei, ele acaba de voltar do Monte das Oliveiras e ele sabia que corria risco de vida, de acordo com a sua programação. Então Jesus entende muito bem onde ele está. E ele está lá conversando com os fariseus ortodoxos, né, que eles querem embaraçar Jesus, eles querem colocar Jesus numa situação que não vai ser favorável para ele, né? É até estranho pensar nisso, né? Como é que nós, seres comuns, tentando embaraçar ou tentando colocar numa situação difícil o espírito mais evoluído do planeta Terra, né? E esse era o contexto. E nesse mesmo capítulo, no capítulo 8 do Evangelho de João, onde tem a passagem da mulher adúltera, onde os judeus se juntam como uma forma até de novo, de testar Jesus, de ver qual seria a reação dele, porque segundo Moisés e segundo Abraão, a punição para uma mulher adúltera era que ela sofresse, que atirassem pedra em praça pública. E Jesus, nesse momento, ele se abaixa e fala que atire a primeira pedra quem de vós estiver sem pecado, né?
E é neste momento que ele começa esse ensinamento. E é interessante fazer a conexão que ele está ensinando pelo exemplo. Então, Jesus, ele além de falar é, sobre as coisas do espírito e de coração, ele também dá exemplo. Quando ele fala isso, as pessoas que estão em volta dessa mulher, uma por uma, vão saindo. Talvez, acredito eu, que pela influência do poder da luz de Jesus tocando o coração de cada ser que sabia que havia pecado, eles quietamente saem e a mulher fica só. E quando Jesus levanta-se e olha para ela, ela pergunta para ele, né? É, todos foram embora. E aí ela fica esperando o julgamento de Jesus. E Jesus também não julga ela. Ele fala, eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. Então, de novo, aqui Jesus chamando a gente para, explicando e dando exemplo de não julgar. Né? Mais uma vez, ele falando sobre a lei divina, né? A lei do julgamento, é, a lei da justiça. Então, ele não julga aquela mulher, ele só pede para ela não fazer mais isso. E aí, é, nesse contexto, Jesus estava semeando naquelas almas sem preocupação com a época da colheita. Então Jesus sabia que muitos daqueles espíritos não estavam em condições de compreender o que ele estava falando, mas ele sabia que um dia eles teriam. E aqui a gente tem um exemplo muito claro que é de Judas Iscariotes, que só foi conseguir fazer o resgate ou a despertação quase milênios depois, quase 1500 anos depois, quando reencarnou como Joana d'Arc, né, como a gente tem foi esclarecido segundo o espírito Humberto de Campos, psicografado pelo médium Chico Xavier. Joana d'Arc é a reencarnação de Judas, que foi quando Judas conseguiu fazer o resgate, né, a forma como Judas resgatou o que aconteceu. Então a gente vê o quanto nesse contexto o que Jesus estava passando e como ele fala aquela frase, né, voltando aqui a nossa ao, ao versículo 43 do capítulo 8, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. E o que ele quer dizer não é que ele quer dizer que as pessoas são surdas, né? De novo, é como as pessoas estão com qual o filtro que as pessoas estão usando. E aí, eu gosto de olhar esse texto, né, como uma chamada de Jesus para a gente olhar para a vida espiritual. E, e, e também o que eu pude perceber e o que eu pude compreender é que, lendo, se você, quando eu estava estudando para falar sobre isso, a gente pode pegar o exemplo de Nicodemos, a conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus explicou sobre a reencarnação para Nicodemos, a reação dele foi muito interessante, que ele não entendia. Que Jesus fala que você só vai encontrar a vida eterna, só vai para o céu depois de reencarnar. Aí Nicodemos pergunta para ele, mas como é que eu, velho desse jeito, vou voltar para a barriga da minha mãe? Então é interessante ver a dificuldade que as pessoas tinham na época e que ainda hoje algumas religiões não conseguem enxergar, algumas pessoas não conseguem enxergar. Quando leem uma passagem dessa, ou quando leem o Evangelho que trata sobre reencarnação, ou que trata da vida após a morte, algumas pessoas ainda têm aquela certeza que a vida acaba, ou que nós somos essa existência e não tem mais nada, que não consegue nem sequer compreender o que Jesus estava falando. Nós estamos há 2000 e poucos anos após a vinda de Jesus e ainda hoje nós temos essa situação, né? Então, e aí Jesus fala mais um pouquinho, né, sobre isso. Ele entra no detalhe, né, e fazer o bem possível ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. E aqui, Emmanuel traz a gente de novo, né, acho que fazendo a conexão com o que a gente estudou sobre a lei do amor, justiça e caridade, o como a gente, como Emmanuel traz isso, né, o que Jesus falou com relação
a lei do Espírito, a lei da vida eterna, e não com relação às nossas coisas materiais. Então aqui ele fala, emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar aos caluniadores e aos maus. Às vezes até contra a nossa natureza. A gente vê uma pessoa ou tem um inimigo, eu vou amar aquela pessoa, mas ele me fez mal, ele falou mal de mim, ou ele... Jesus, de novo, voltando, ele não julga, ele não quer que a gente julgue. Nós somos os juízes de nós mesmos. Ele, no capítulo 8, acho que se não me engano, no versículo 53, ele fala isso, que só Deus pode julgar. E cada um vai, Deus está dentro de nós, então no final do dia nós mesmos vamos nos julgar. Eu acho que o exemplo que ele fez com a mulher adúltera, que ele não castigou ela, né? Como algumas pessoas poderiam pensar, como naquela época os fariseus acreditavam, né? Porque Moisés, a gente já falou, se eu não me engano, na segunda-feira, no nosso último encontro, a gente falou sobre o olho por olho, dente por dente, né? As pessoas esperavam isso, e Jesus mostrou que não devemos julgar, que a gente tem que amar as pessoas, amar o próximo. E, de novo, conexão com a lei do amor, a justiça e a caridade, que a gente já estudou no nosso estudo do ESD, mas que são leis que tratam da vida eterna. E, seguindo no texto, aí eu acho que a gente entra mais no aspecto que Emmanuel traz da natureza transitória, né? E aí a gente fala que, o Emmanuel fala que isto ocorre a muitos seguidores do Evangelho. Então, mesmo hoje, Emmanuel está falando que mesmo depois da Boa Nova ter vindo, depois de Allan Kardec e Emmanuel, todos os espíritos trazerem a Boa Nova, trazerem o Espiritismo à tona, a gente continua sofrendo um pouco com isso, né? Porque e ele fala que às vezes a gente utiliza da força mental em outros setores. A gente crê vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mas a gente demonstra absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Então, de novo, é uma chamada para a gente mudar nossa vibração mental, mudar nossos pensamentos e mudar a nossa forma de pensar e de agir. E Emmanuel fala de novo, continua aqui falando que a gente está muito apegado à matéria. A gente está muito apegado às coisas desta vida, esquecendo que a gente talvez já tenha vivido milênios e tem mais outros milênios para viver. A gente está olhando para os 80, 100 anos que nós vamos viver aqui como se fosse a nossa vida inteira. E ela é realmente a nossa vida essa vida transitória que nós estamos vivendo. E nós temos que fazer o melhor possível. Mas aí o melhor possível é o melhor possível da vida material ou o melhor possível segundo as leis divinas? E Emmanuel traz a resposta aqui. Ele fala que a gente precisa olhar para as leis de Deus. Então, ele continuando no texto, ele fala sobre o nosso potencial de bondade, né? E ele diz que a gente até registra o chamamento de Cristo, mas a gente algema furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Mais uma vez, chamando a nossa atenção para como a gente pode ou tem que mudar desse apego aos bens materiais, a status, a coisas, e olhar mais para o lado espiritual, olhar mais para os nossos próximos, ter mais caridade, praticar o bem. Né? E aí ele fala, aqui é uma parte que mexeu muito comigo, que a gente conserva no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Então, que chamada bonita para a gente mudar a nossa sintonia, né? Mudar a nossa forma de pensar e de agir.
A gente está, como o próprio texto diz, né, que muitos de nós estamos ocupados em atividades mais ou menos inúteis. O que isso significa? Ele está de novo olhando para o plano espiritual, para as leis divinas, e não para as leis do homem, não para as coisas etéreas. É como ele mesmo chama aqui das formas perecíveis. Nosso corpo, nosso carro, nossa casa, tudo é perecível. A gente, como eu disse, nós vamos viver 80, 100 anos se tivermos muita sorte e merecermos. Isso é perecível. Nossa vida eterna é eterna. Então, o quanto a gente está investindo e aonde a gente está investindo o nosso tempo. E aí, por fim, ele termina esse texto falando não esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos na terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Aqui é quando, para mim, ele fala sobre o quanto a gente precisa desvincular desses resíduos ou desse filtro que a gente tem das coisas terrenas e mudar o pensamento, né? Mudar nossas vibrações, mudar a forma que a gente pensa, que, de novo, a gente sabe que o pensamento é onde a gente começa a produzir as coisas, e começar a sair dessa esfera material, a preocupação, o apego cego às coisas da matéria, e estudar mais o espiritismo e desenvolver mais e investir mais tempo. A gente estudou alguns dias atrás sobre a prece, a gente estudou sobre o pensamento, sobre o poder que a prece tem e sobre a importância de alimentar a nossa vida espiritual. A gente precisa de dinheiro, a gente trabalha 8, 10, 12 horas por dia. A gente tem fome, a gente come todos os dias, 3, 4 vezes por dia. E o nosso espírito? A gente gasta 10, 12, 14, às vezes 20 anos na faculdade, entre primário e faculdade, estudando coisas, as leis do homem, estudando matérias que a gente vai usar talvez no trabalho, às vezes nem vai usar. Depois a gente trabalha 30, 40 anos na nossa vida. Quanto tempo a gente dedica para estudar sobre o espírito, sobre as coisas da vida eterna? Então esse balanço para mim é uma reflexão que eu faço desse texto. E aí eu trago a pergunta 657 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os monges que vivem em meditação, isolados em meditação. E quando Allan Kardec pergunta, né, se isso é uma forma de praticar o bem, ou se eles estão praticando o bem, estando lá em meditação profunda, isolados do mundo, a resposta dos espíritos é não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também ou é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Então, de novo, a chamada que a gente já estudou de não adianta só ficar quietinho no meu cantinho aqui, não estou atrapalhando ninguém. Mas Emmanuel cobra o quanto a gente pode ajudar os outros. E sempre. E aí, se a gente estudar um pouco mais tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho que fala sobre o bem e o mal, a gente entende que nós seremos cobrados por isso. E nosso potencial, de novo, como diz esse texto, pela bondade é enorme. E não é só em dinheiro, é em ação, em atitude, em palavra, em gesto, em pensamento, em todas as esferas da nossa vida. Então, fazendo, não deixando de fazer o mal, não significa que estamos fazendo bem. Então, isso é importante a gente assimilar para a gente conseguir pregar e fazer e transformar as nossas ações, os nossos pensamentos e nossas atitudes no final do dia, para a gente estar sempre a postos e transformarmos nosso equipamento mais ou menos inútil em muito mais útil, se Deus quiser. E aí, por fim, eu gostaria de deixar duas coisas para a gente refletir. Né? Como nós estamos exercitando o nosso potencial de bondade. E segundo, será que mais de 2000 anos depois, se Jesus reencarnasse entre nós,
como será que ele seria recebido? Eu gosto de pensar e acreditar que entre os espíritas ele seria muito bem recebido, mas eu gostaria de ter a certeza que seria assim toda a humanidade. Infelizmente não saberemos, mas o que eu gosto, o que eu penso e que eu quero fazer é que todos à minha volta e que todos que eu possa, eu vou conseguir fazer essa mudança, operar essa mudança. Nem que seja só na minha família, com os meus filhos, com os meus amigos mais próximos, mas nós somos operários de mudança e nós temos um potencial enorme de transformação. Então, exercer esse potencial, exercer essa bondade é nosso papel como espírita. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Eu gostaria que agora todo mundo fechasse os olhos. Vamos fazer um passo espiritual. Eu vou pedindo aos nossos mentores e guias espirituais que nos auxiliem neste momento, que possam estar na casa de cada um que está aqui conectado, e nossos irmãos que não puderam estar presentes, e que possam emanar a sua luz sobre essas pessoas, sobre todos nós, e que essa luz se expanda sobre a casa dessas pessoas, e que essa luz vá se focalizando nos chakras, indo desde a cabeça, caminhando pelos olhos, caminhando pela boca, pela garganta, pelo peito, pelo estômago. Caminhando, essa luz vai passando e vai limpando, vai purificando, tirando todas as preocupações, promovendo os equilíbrios dos chakras, ajustando as forças vitais, para que essas forças vitais possam ser restabelecidas, equilibrando o corpo físico, equilibrando o perispírito, limpando e purificando a todos nós. E agradecendo e pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que possa nos acompanhar e que possa nos ajudar a assimilar essas palavras, assimilar esse ensinamento de Jesus, para que todos nós possamos, dia após dia, evoluir e aprender e conseguir caminhar perante a lei divina com muita humildade, com muita caridade, com muito amor no coração. Que nós possamos expandir a nossa luz a todos aqueles que nos são próximos. Que nós possamos perdoar a todos aqueles que nos tenham feito mal. E que a gente possa de verdade amar o próximo como a si mesmo. Graças a Deus. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Obrigada, Luiz. Boa noite. Imagina. Muito bom. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau. Tchau.